Galera, temos aqui um corte do F360 da ESPN Brasil, analisando Flamengo e Botafogo que empataram ontem. Foi um jogo bem complicado, né? Sendo que os dois vinham de um jogo decisivo pela Libertadores da América no meio de semana. Para o Flamengo, eu acredito que foi pior, porque o Flamengo teve um dia a menos de descanso. Jogou na quinta e o Botafogo jogou na quarta-feira. E isso faz diferença. Imagina, sem Arrascaeta, Gerson e De La Cruz, um meio-campo totalmente modificado, né? Enfraquecido. Então, o empate não foi tão ruim assim, galera. O Flamengo poderia até ter perdido o jogo se a gente for analisar sem clubismo, né? O Rossi fez uma defesaça que seria o gol do Botafogo, né, cara? Parabéns ao Rossi aí, que foi o melhor em campo, ele junto com o Alexandre. Bem, dito isso, vamos lá pro vídeo. Deixa aquele like para ajudar, seja bem-vindo ao canal, se inscreva e ative o sininho. As imagens são da ESPN, link na descrição como créditos. Vamos lá. Vamos lá com as sonoras. Opa, peraí, deixa eu voltar aqui certinho. Flamengo e Botafogo. Alô, Vander. Que vozeirão. Que vozeirão, né? Vamos lá com as sonoras e a gente vai falar do clássico que ficou no 0x0. Eu não gosto de 0x0, professor. Eu Daqui a pouco a gente fala, vamos lá. Eu também não, é chato. Temos bastantes desfalques que não servem como desculpa. Poderíamos ter feito um melhor jogo, mas também jogamos contra um grande adversário que também nos estudou bem, nos colocou em situações na qual nos causou dificuldades. Então, eu diria que foi um primeiro tempo equilibrado, onde a gente dominou, conseguimos chegar bastante na área do Botafogo, tivemos nossas chances, e o segundo tempo já, a partir do minuto 15 em diante, o jogo ficou... Eu perdi a mão do jogo, já ficou um pouco caótico, as posições não estavam sendo respeitadas e aí eu já era futebol, aquilo ali já não era o que eu gosto. Deixo parabéns aos jogadores pelo jogo que fizeram, porque não é um campo fácil nem um adversário fácil, jogaram como se joga um clássico, representaram dignamente o campeão da Série A do Brasil e acho que de facto a melhor oportunidade é nossa e que podíamos ter feito golo aí, mas obviamente entendo que o empate é justo. Professor Celso. Você falou que não gosta de 0x0, eu também não gosto de 0x0, mas há 0x0 e 0x0, né? Isso não foi propriamente aquele 0x0 do bem, com chance para todo lado, o tempo inteiro, mas houve uma coincidência ali. Por parte do Flamengo não é uma coincidência, né? Mas cada um dentro da sua proposta. Teve um Flamengo tentando sempre até o fim, um Botafogo muito inteligente, defensivamente seguro, capaz, e olha que não é fácil para um time tão desfalcado. Aliás, desfalcados os dois estavam. Eu acho que esses desfalques também contribuíram para o 0x0. Tivéssemos um Savarino de um lado, tivéssemos um Arrascaeta do outro, teríamos a possibilidade de um futebol um pouco mais próximo do seu gosto, Abel, aquele gosto mais faceirinho. Mas quem não gosta de gols? É quem toma. Boa, prof. Botafogo, por exemplo, ontem não ficou tão insatisfeito com 0x0. Mas quem assiste ao futebol não gosta de ver gols? Depende. Contra o meu time eu não gosto, não. Eu prefiro um 0x0 do que um 0x1. Boa, professor. Você quer 0x0, eu quero 1x1. Esse jogo não é 1x1. Se o meu time perder, tem zum. Mari Pereira, Flamengo e Botafogo. Sentiram falta dos desfalques? Era, com certeza. Assim, e é uma expectativa mesmo, né? De um jogo um pouco mais de oportunidades, de respostas lá e cá, independentemente do estilo de jogo de cada um. O Flamengo, que também empatou com o Vasco, vai encontrando dificuldades assim para criar soluções dentro dos clássicos. O Botafogo com a nova baixa do Arthur. Então, é um momento de precisar se reinventar. Já tinha encontrado uma boa alternativa com o Cuiabá na segunda linha pelo lado esquerdo. Mas o Flamengo, ele passa por esse momento das baixas e, por exemplo, você não tem o Pedro ainda, não sei nem se no 100%, mas próximo ali que ele já te ofereça um pouco mais de dinamismo nas partidas ou da confiança de que você pode cruzar a bola na área, que ele vai estar lá para te ajudar, fazendo um pivô, marcando gols. Então, o Felipe Luiz, ele tá precisando lidar com isso. Cansaço de alguns jogadores,
Quando você não tem a Arrascaeta, você também perde o De La Cruz, você precisa muito de um Gerson num dia também espetacular. Então, ele está encontrando dificuldades nesse setor. Eugênio Leal, o que você achou desse Flamengo e Botafogo? Acho que, para falar do jogo de ontem, tem que voltar alguns dias. Jogos muito desgastantes que ambos tiveram nas competições internacionais. Na Libertadores, no caso, né? E o Botafogo com um dia mais de descanso que o Flamengo. Sim. O Botafogo jogou quarto, o Flamengo jogou quinto. É que o Botafogo teve que lidar com um jogo que ele parecia ter encaminhado, daqui a pouco sofreu um empate e a coisa ficou um pouco complicada. Foi um jogo que teve mais drama. Claro que o jogo do Flamengo também foi tenso o tempo inteiro. E foi um dia depois, e isso conta. E tanto conta que o Flamengo, no segundo tempo, claro, teve os problemas, a saída do De La Cruz especialmente, porque não tinha mais jogador para botar na função, então acabou com o Varela jogando meio por dentro ali, como uma espécie de volante. E ali é o momento que o Felipe Luiz diz que perdeu a mão. Foi. Que o jogo ficou meio caótico, porque o Flamengo tinha tanto desfalque que não conseguia colocar jogadores adequados para as funções, e aí o Botafogo cresceu no jogo. Na segunda parte do segundo tempo é do Botafogo. É o Botafogo mais firme, mais presente no ataque, tanto que os melhores momentos mostram isso, né? É um início do Flamengo tendo aquela pressão que a gente sabe que ele faz nos 15, 20 primeiros minutos. Aí teve a primeira oportunidade boa de gol, que é um chute a partir da pressão exercida na saída de bola do Botafogo. A bola sobra e aí o Cebolinha emenda de primeira, é uma defesa quase que no reflexo do John, ele dá um tapa assim na bola e tira. Mas que o Botafogo também responde logo com o Cuiabano. Com o Cuiabano, mas assim, é que era um jogo que se desenrolava mais no campo de ataque do Flamengo. E aí o Botafogo deu uma estocada, o Cuiabano deu aquele chute de 3 dedos, até bonito, né? Uhum. Mas não acertou o alvo. Só que no segundo tempo, o Flamengo vai perdendo força, tem que mexer, faz substituições e tal. E a partir do momento que o Flamengo se desmonta em campo, o Botafogo tem a chance de ganhar o jogo. O Botafogo teve chance de ganhar o jogo ontem. Em 2, 3 chegadas tem um chute ali do Marlon, que é uma outra bonita defesa também, do Rossi. Os goleiros acabaram se destacando com defesas difíceis. O Rossi também com o lançamento que ele faz no primeiro tempo para o Cebolinha, muito bonito. Mas é isso, acho que é um jogo que sofreu os impactos do desgaste. Porque uma coisa é você jogar no meio de semana, um jogo que você poupa titulares, ou que você ganha com alguma tranquilidade, como foi o Palmeiras, né? Ainda assim, o Palmeiras sofreu o desgaste porque teve que botar muita gente em reserva no jogo de ontem com o Bragantino. Mas Flamengo e Botafogo tiveram jogos muito decisivos, valiam ali vida deles nos grupos e desgastantes. E isso teve impactos, como, por exemplo, o Flamengo não colocar de início seus 2 jogadores, assim, que são os mais importantes do time, no meu modo de entender, o Gerson e o Arrascaeta. O Gerson é o cara que pensa o jogo do Flamengo, o Arrascaeta é o que decide. O Arrascaeta, não à toa, é o artilheiro do campeonato, porque ele é quem tem decidido para o Flamengo, quem tem feito os gols do Flamengo. É um time moldado para que ele pise na área em condição de finalizar, e sem ele fica meio que órfão. Não está mais do jogada. que na hora, Eugênio, Mário, professor, de o Flamengo buscar um substituto à altura para o Arrascaeta? Isso eu ouço há quantas temporadas? Isto é, onde acha? Então seremos repetitivos, vamos ser repetitivos, porque continua o problema aí, né? Fazia o bebê debate. Não tá na hora? Fica a dica para o nosso Ricardinho, do Data. Né? E tem aqui que algumas trazer... opções. Eu vou ficar quieto, não vou falar um nome não que eu poderia sugerir, mas vou ficar quieto, que eu acho melhor. Quem vai ficar quieto? Quem? Não. Joga no Penharol, aposto. Não vou falar. Fala baixinho. Léo. Não. Léo do Penharol. Não. Esse não. É esse. Fala, professor. Aliás, que é um lugar que o Arrascaeta já disse que tem vontade de um dia de estar. O próprio Arrascaeta, que certamente acompanha o Penharol, ele podia dar essa dica. Olha, porque não. Qual é o nome dele, Léo? Ele acompanha, inclusive, aqui no Disney Plus, que tem os jogos. Mas não é trocar, não. Aliás, ontem, Não. Ontem o Liverpool foi campeão do Apertura Uruguaio. Parabéns ao Liverpool, que tem tido um trabalho ali de crescimento, de ganhar títulos nos últimos anos. Então, parabéns ao Liverpool. O Nacional ficou com o 2º lugar. O Penharol tinha começado mal, reagiu, ganhou 5 jogos seguidos na reta final. Não deu tempo. Mas já tinha ficado para trás. Assim, o Léo Fernandes é um jogador que tecnicamente tem muita qualidade. O sem a bola dele é mais difícil. Mas, assim, o sem a bola do Arrascaeta não é grande coisa. Então, tecnicamente, as características são diferentes. O Léo é um cara mais de chute, de média distância, mas também é muito bom no passe, não é tanto de infiltrar na área. Poderia ser uma alternativa, porque
o Arrascaeta vive uma grande fase, tem um semestre maravilhoso, mas a gente já falou aqui que normalmente ele cai de produção. O Flamengo faz bem de dar um descanso para ele. Claro, é necessário. mas Mais que sinta falta, porque senão mais para frente aí o cara estoura, fica fora um tempão. Acho que o problema ontem foi não ter os dois, né? Que aí você fica muito órfão de criatividade. E eu acho que é um dilema aí que o Flamengo vai enfrentar também para as próximas partidas. Porque tem o Botafogo da Paraíba, deve passar pela Copa do Brasil, nem estou contando esse compromisso. Mas estou falando do confronto com o Palmeiras, que é importante em termos de brasileiro, não pode deixar o Palmeiras disparar. E tem, em seguida, o jogo com o Táchira, que tem um componente, o adversário é bastante Precisa acessível, ganhar. mas precisa ganhar. Então, o que o Flamengo vai fazer para os próximos jogos? Vai continuar poupando os dois? Contra o Botafogo é time totalmente reserva. Botafogo da Paraíba, Não, totalmente reserva. aí não faz sentido que não seja. Até no banco é reserva do reserva. Mas para os próximos compromissos a valer, Palmeiras e Táchira tem que decidir. Vai dosar? Vai colocar um em um jogo e outro no outro? Eu faria isso. Descansa nos jogos anteriores e Vai descansar no meio de semana agora e depois vai pro jogo. Quanto que foi agora? Me deu... 1 a 0, Flamengo ganhou lá. Não, contra o Botafogo. 1 a 0 lá. Gol do Joshua. Mas faz Ah, jogar. o gol do garoto, né? É verdade. Mas a superioridade é enorme, dá para... O Felipe Luiz conhece muito bem os jogadores da base, né? Assim, ele tem esse conhecimento para mesclar justamente o time, para botar um time reserva, para dar oportunidades, sem perder muito do que ele entende de jogo, sem negociar com a classificação. Acho que o Flamengo pagando muito preço agora por ter vacilado em casa na Libertadores, mas ainda assim o elenco continua muito forte, né? Com um trabalho muito, muito bem definido do Felipe Luiz. É que está num momento em que o Palmeiras encaixou muito bem na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Então, a possibilidade do Palmeiras ter um time mais inteiro diante do Flamengo, nesse clássico nacional, pensando em liderança, é muito maior. Porque ele já está encaminhado em Libertadores, né? Ele já tem uma vida mais tranquila para poder mudar suas peças sem perder a força coletiva do que o Abel tem em mãos. Vamos falar do Palmeiras? Vamos lá então, galera. Não é passar pano não, cara. Não é passar pano não. A gente critica quando tem que criticar. Ontem um empate foi até aceitável, né? Pelas condições de jogo. O Flamengo não tinha o meio-campo dele titular. Arrascaeta, De La Cruz estava, né? Saiu lesionado. Também isso daí para piorar, né? Saiu com entorse no joelho, galera. Vai sair hoje o resultado dos exames, né? Eles vão fazer os exames no joelho do De La Cruz e tomara que não seja... Nossa, cara, não quero nem falar esse nome aqui. Problemas com ligamento. Tomara, porque daí a gente perde o cara, né? Pro resto da temporada. Deus o livre. Tomara que seja só uma dor mesmo. Bem, esse jogo aqui foi o jogo-chave para chegar ontem e aconteceu o que aconteceu. Porque no meio de semana o Flamengo enfrentou a LDU e tinha que vencer ou vencer. Aquele jogo ali era o principal jogo da semana, né? Esse jogo aqui, Flamengo e Central Córdoba, é a causa de tudo isso que aconteceu com o Flamengo até aqui, galera. Por quê? O Flamengo teve que escolher e com força máxima desempenhar o máximo contra a LDU para vencer. Se mobilizou, né, para esse jogo. Então, a partir do momento que o Flamengo perdeu para o Central Córdoba, ele se enrolou na Libertadores. E daí, o peso caiu também em cima do Campeonato Brasileiro, porque ontem o Flamengo estava esfacelado, estava com um time bem modificado, enfraquecido, né? Então, é isso que eu queria falar aqui, ó. Depois, pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo ganhou, né? E eu vou falar o porquê, tá? Aqui, o Flamengo tinha que dar resposta. Depois de perder esse jogo aqui, foi com tudo para cima do Grêmio, foi com tudo para cima do Juventude. Depois, não sei se a sequência de jogos aí cansou o Flamengo, empatou com o Vasco em 0-0. Esse jogo aqui era o jogo que tinha que ter ganho, cara. Esse jogo aqui é inaceitável empatar com o Vasco. O Vasco que vinha tropeçando, vinha mal, né? LDU de Quito, lá em Quito, né? 0-0.
Esse jogo aqui o Flamengo foi para não perder, o empate lá era bom resultado. Depois, o Flamengo voltou aliviado e meteu 4-0 no Corinthians, fez o melhor jogo do ano, da temporada, né? E poupou o time inteiro, né? Jogou com o time reserva pela Copa do Brasil, estreia da terceira fase aí contra o Botafogo da Paraíba, venceu com o gol do Joshua, 1-0. Depois perdemos, isso aqui que é foda, poupamos aqui, né? E perdemos aqui para o Cruzeiro com o time titular. E esse resultado aqui que foi foda, gol no último minuto ali do Gabigol de pênalti. Puxa vida, cara, aqui também era um jogo que merecia empate, cara. Central Córdoba e Flamengo lá na Argentina, né? O Flamengo abriu o placar, depois tomou... O Arrascaeta fez gol lá, né? Até, né? Depois o Flamengo toma um empate já no final do segundo tempo. Foi, nossa, um balde de água fria, né? O Flamengo estava vencendo e cedeu um empate para o Central Córdoba. Ficou em 1-1. Flamengo e Bahia. O Flamengo venceu por 1-0. Teve o Gerson expulso, né? Nesse jogo aqui. E infelizmente aqui... Alan e Eric Pulgar saíram lesionados, que ontem fizeram muita falta, esses dois jogadores. E daí, galera, o Flamengo se mobilizou a semana inteira para esse jogo aqui. A torcida também, né? Esgotaram os ingressos e o Flamengo fez um grande jogo, venceu por 2-0 e foi o melhor resultado possível, porque se o Flamengo enfia 3 ou 4, iria desmobilizar a LDU de tentar uma vitória de goleada para cima do Central Córdoba na última rodada da Libertadores, né? Com esse resultado aqui, a LDU tem um gol de saldo. Se a LDU faz 2 gols, ela ultrapassa o Central Córdoba, ficaria em segundo lugar. Se o Flamengo vencer por 2-0 o Deportivo Táchira, que não é nada difícil, o Flamengo ficaria em primeiro lugar e a LDU ficaria em segundo lugar, né? E daí, como o Flamengo se mobilizou aqui nesse jogo, chegou ontem esfacelado para esse jogo aqui. Com um time bem modificado, desfalcado devido à expulsão do Gerson, lesão do Eric Pulgar, lesão do Alan. O Arrascaeta ontem não tinha condição de jogo, foi poupado. E daí, esse jogo aqui ficou em 0-0 e foi um resultado aceitável, cara. Porque, apesar de ter ficado 4 pontos do Palmeiras, se perdesse aqui, ficaria 5, né? E o Flamengo correu o risco de perder. Porque a partir dos 15 minutos do segundo tempo, na hora que o De La Cruz se lesiona, o Flamengo acabou ali, meio campo. O De La Cruz estava dando ainda uma dinâmica, né? Ele sozinho ali com o Everton Araújo, né? Sem a presença dos 2 jogadores que eu já falei, né? Gerson e Pulgar. O De La Cruz estava ainda quebrando o galho. Daí na hora que ele se lesiona, daí acabou. Daí o Flamengo morreu dali em diante, né? Mas é isso, próximo adversário agora é o Botafogo da Paraíba, quarta-feira às 21h30. O Flamengo deve poupar todo mundo aqui, pensando no jogo de fim de semana contra o Palmeiras, domingo às 4 da tarde, Palmeiras e Flamengo. Esse jogo aqui vai ser um jogaço, eu acho, cara, porque os 2 times vão pra cima, vão querer ganhar. Se o Palmeiras ganhar, abre 7 pontos. Se o Flamengo ganhar, diminui para 1 ponto a diferença. Se empatar, para o Flamengo não é um mau resultado. Mantém os 4 pontos. Se tratando de um jogo fora de casa, não é um mau resultado. E daí, para fechar aqui, né, o vídeo, na quarta-feira que vem, dia 28, 9h30 da noite, Flamengo e Deportivo Táchira. Esse jogo aqui tem que ganhar ou ganhar. Vencer, 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 né? Como diz o nosso hino. O Flamengo vai com tudo para cima e tem que vencer o Deportivo Táchira pensando na primeira posição do Grupo C da Libertadores. Muito obrigado a todos, deixa o like para ajudar, para fortalecer, se inscreva no canal e ative o sininho. Valeu, galera, fui!